O próximo método probabilístico é o chamado amostragem sistemática. Então, nele vai ser adotada uma ordem arbitrária para escolher os números, né, que vão corresponder à amostra. Então, por exemplo, a gente pode enumerar a população, fazer uma lista, escolher os números ímpares. Se a gente quiser uma amostra com metade do tamanho da população. Se a gente quiser uma amostra com 1/3 da população, a gente pode escolher os indivíduos numerados com números múltiplos de 3, ou múltiplos de 3 mais 1, ou múltiplos de 3 mais 2, né? E escolhendo assim. Então imagina de novo que a gente queira fazer uma amostra, selecionar uma amostra de tamanho 10 num conjunto com 72 elementos. Então vamos escolher uma regra aqui para selecionar os 10 números. Então a nossa regra vai ser a seguinte: a gente vai escolher os números, né, de 7 em 7. Então a gente escolheu primeiro 1 arbitrariamente. Aí 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 7, 22. Assim por diante até o 64. Então aqui na população, então a gente escolheu o primeiro, né, depois o oitavo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o oitavo aqui. Depois o 15º, né, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, assim por diante. Então a gente escolheu aqui de 7 em 7. E tivemos selecionamos essa amostra aqui. Um outro método probabilístico é a amostragem estratificada. Então, ele vai ser empregado quando a população tiver uma divisão natural, né, em subpopulações que sejam razoavelmente homogêneas, que a gente vai chamar essas subpopulações de estratos. Então a gente vai dividir a amostra, né, em subgrupos, né, correspondendo a essa divisão na população. Então a amostragem estratificada a gente vai ter que especificar quantos elementos da amostra vão ser retirados de cada extrato da população. E dentro de cada extrato, né, a seleção tem que ser aleatória. Então, exemplos aqui de características que podem definir estratos numa população, né? Região, sexo, faixa etária, faixa de renda. Então, por exemplo, então, dentro de uma determinada de um extrato, né, são as pessoas que têm a mesma que tem uma determinada faixa etária. Então, dentro desse extrato, a gente tem uma homogeneidade das pessoas, né, com respeito a esse fator. Então, vamos ver como funciona aqui um exemplo, né? Imagina que, de novo, a gente vai escolher uma amostra de tamanho 10 num conjunto de 72 elementos. Só que aqui a população vai estar dividida em 6 estratos. Então, o primeiro extrato tem 12 elementos, o segundo tem 9, o terceiro 12, o quarto 11, o quinto 16 e o sexto 12 elementos. Então, a gente tem que primeiro definir, né, desses 10 aqui, quantos vão ser do primeiro extrato, quantos vão ser do segundo, quantos vão ser do terceiro e assim por diante. Então a gente vai escolher aqui uma regra proporcional, ou seja, os extratos que têm mais quantidade, que têm maior representação aqui na população, vão ter um maior número de elementos aqui na amostra. Então, para o primeiro extrato, como ele tem tamanho 12, a gente vai sortear 2 elementos para ele. Então a gente vai sortear 2 números entre 1 e 12.
O segundo extrato tem tamanho 9, a gente também, agora a gente vai sortear só um elemento, a gente só vai sortear um número entre 1 e 9 nesse extrato. O terceiro extrato tem tamanho 12, a gente vai sortear 2. O quarto tem tamanho 11, a gente vai sortear 1. O quinto tem tamanho 16, a gente vai sortear 2. E o sexto tem tamanho 12, a gente vai sortear 2. Então aqui ficou 2, mais 1, 3, mais 2, 5, mais 1, 4, mais um 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então deu total aqui dos 10 elementos sorteados para a amostra. Então aqui, imagina aqui que os extratos, né, sejam a forma geométrica aqui dos elementos. Então no primeiro extrato, que seria os quadrados aqui, a gente tem 12, né, elementos, e a gente vai sortear o quinto e o 11º. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí o segundo extrato são os triângulos, né? Tem 9, eu vou sortear o sétimo. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim por diante. E assim eu seleciono aqui a minha amostra. Bom, o quarto método de amostragem, na realidade, é a amostragem por conglomerados. Então, ele vai ser aplicado quando a população for naturalmente dividida em subpopulações representativas da população global, que a gente vai chamar conglomerados. Então, no caso anterior que a gente viu, da amostragem estratificada, né, a população estava dividida em subpopulações, de forma que dentro aqui de cada extrato, de cada subpopulação, a gente tinha uma homogeneidade com relação à característica. No caso aqui dos conglomerados, vai ser diferente, né? A população vai estar naturalmente dividida em subpopulações, só que essas subpopulações elas não vão ser homogêneas. Pelo contrário, elas vão ser uma espécie assim, de miniatura da população total. Então ela é muito utilizada quando a gente tem que restringir a amostra a um determinado, por exemplo, um determinado lugar, por uma conveniência. E nesse caso a gente vai realizar a amostragem no conglomerado, ou seja, não vai ser mais sobre toda a população. Então, nesse tipo de amostragem, a gente precisa dispor de uma listagem dos grupos, né? Não necessariamente de uma lista completa da população. Então, um exemplo em que se poderia aplicar esse método, né? Imagina que a gente queira fazer uma sondagem de opinião nos alunos de uma escola. Então, a população aqui, né, seria todos os alunos da escola. E, na realidade, a gente só tem uma lista, né, com as turmas. Então, nesse caso, cada turma vai ser um conglomerado. Então, dentro da turma, a gente não tem assim uma homogeneidade, né? Pelo contrário, a gente pode esperar que cada turma, né, reflita o comportamento geral em relação a todos os alunos da escola.
Então, uma amostragem por conglomerados, a gente selecionaria uma amostra aleatória, né, dentro de uma turma, né, ou de mais de uma turma escolhida. Então a gente sortearia uma turma ou mais de uma turma e entrevistaria todos os alunos dentro dessa turma. Então aqui no exemplo, né, de novo, imagina que a gente vai selecionar uma amostra de tamanho 10, uma população de tamanho 72, e que essa população está dividida em 6 conglomerados com 12 elementos cada um. Então a gente vai sortear elementos, né, dentro do primeiro conglomerado só. Então imagina aqui que a gente vai ter que sortear números entre 1 e 12. Então imagina que a gente sorteou aqui esses 10 números entre 1 e 12. Então aqui está a população. Então ela está dividida aqui em 6 conglomerados. E a gente vai selecionar os elementos só aqui no primeiro conglomerado. Então a gente selecionou 1, 2, 3, 5, né? Então, por exemplo, seria aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ficaram de fora o quarto e o 12º. E aí a gente obtém a amostra aqui que a gente queria. Então, outro tipo de amostragem é a amostragem multietapas. Na realidade, outro método de amostragem dentro do tipo probabilístico é o método multietapas. Então, na realidade, ele vai se basear, né, na amostragem por conglomerados. Então, o primeiro passo dele vai ser idêntico ao caso da amostragem por conglomerados. A população está dividida, né, em vários grupos e a gente vai selecionar aleatoriamente alguns desses grupos, dessas subpopulações. Aí no passo seguinte, a gente vai sortear os elementos dentro de cada grupo aleatoriamente, igual que a gente fez no caso anterior para conglomerado. Então, a diferença aqui é que essa subdivisão, né, a gente pode aplicar várias subdivisões. Então, esse processo pode multiplicar-se em mais de 2 etapas, né, se os grupos estiverem ainda subdivididos em subgrupos. Então, expandindo um pouco o exemplo anterior, imagina que a gente agora queira realizar a sondagem de opinião em todos os alunos do ensino secundário, em uma determinada cidade. Então a gente pode começar selecionando aleatoriamente algumas direções dentro do município, né, algumas direções escolares. Seguida, dentro de cada uma dessas direções, a gente pode selecionar aleatoriamente algumas escolas. Dentro de algumas escolas, selecionar as turmas, né, e assim por diante. Então seria essencialmente que a gente viu no método por conglomerados, só que aumentando aqui os números de subdivisões e de etapas. A gente também tem a amostragem multifásica. Então, no caso anterior com multietapas, né, a gente tem que as unidades, né, amostrais, ou seja, que a gente está sorteando, variam de uma etapa para outra. Então, no exemplo que a gente viu aqui, primeiro a gente sorteou a direção, né, depois a gente sorteou escolas, depois a gente sorteou turmas. Então, essas unidades que a gente está sorteando, elas estão variando.
No caso agora da multifásica, né, a gente vai ter sempre a mesma unidade amostral em todas as etapas de seleção. Então, nesse caso, né, em cada fase de seleção, a gente vai considerar sempre o mesmo tipo de elementos da população. Então, no caso aqui dos alunos, né, em todas as etapas agora, nesse método multifásico, a gente vai sortear alunos. E a gente vai obter... só que a gente vai diferenciar, né? A gente não vai obter as mesmas informações de todos os elementos sorteados. Então, por exemplo, a gente vai ter imagina que a gente vai ter uma primeira fase. Então, por exemplo, imagina que a gente vai fazer uma entrevista preliminar, né, para ver se a gente vai poder prosseguir com, por exemplo, com essa pessoa que foi sorteada para compor a amostra. Então, a gente poderia avaliar, por exemplo, se fosse uma pesquisa em relação a um determinado produto, né, o comportamento e a frequência do consumo da pessoa em relação ao produto, né. Considerar também, por exemplo, variáveis demográficas. Se for uma empresa, avaliar o tamanho dela. Se a gente estiver trabalhando, sorteando, se as unidades forem empresas. Avaliar, por exemplo, a disponibilidade da pessoa voltar a responder à entrevista. Então, dessa entrevista, dessa amostragem inicial preliminar, né, a gente vai selecionar, fazer uma segunda seleção para identificar as pessoas, né, as unidades que vão fazer parte da segunda fase da pesquisa. Então a gente faz uma listagem, né, para uma segunda amostra que vai ser de fato quem vai responder, quem vai ser avaliado num nível com um nível de profundidade mais elevado. Então, nesse método, né, nem todos os selecionados eles respondem a todas as questões da pesquisa. Então, isso permite a gente focar, né, os esforços, né, reduz os custos, né, e permite que a gente vá aprimorando a amostra, e a amostra principal, né, seja utilizada como base de amostragem para as amostras seguintes. Também tem a amostragem PPT, que é a amostragem de probabilidade proporcional ao tamanho, né? Então, na realidade, também ela vai se basear na amostragem por conglomerados. Só que, bom, a gente pode considerar que a gente vai ter uma maior eficiência na pesquisa se a gente tiver a população dividida em mais conglomerados, né? E a gente selecionar poucos elementos de cada um. Então, nesse caso, a gente vai ter uma seleção de um número maior de conglomerados. Então, na primeira etapa, cada conglomerado, né, vai ter uma participação na amostra proporcional ao tamanho, né? E na segunda etapa a gente vai selecionar os elementos dentro de cada conglomerado. Então, dessa forma, né, a gente tende a igualar a probabilidade de seleção de cada elemento, já que, bom,
a gente tem uma divisão em muitos conglomerados e cada conglomerado, né, tem uma probabilidade proporcional ao tamanho de ser selecionado. Então esses são os métodos de amostragem probabilística.